Olá a todos! Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Hoje, dia 9 de novembro, vamos dar continuidade ao nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, com o final do estudo da Carta aos Hebreus, os últimos capítulos 9 a 13. Vamos juntos. Iniciando pelo capítulo 9, onde nós temos dois destaques: o santuário terrestre, o sacrifício de Cristo é perfeito e eficaz. Vamos fazer a leitura na Nova Almeida atualizada. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, porque foi edificado um tabernáculo cuja parte da frente onde estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Porque, onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água lã tingida de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes como sumo sacerdote
entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar ao fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Eis a leitura do capítulo 9. A pergunta que nós iremos retomar ao final é a seguinte: por que o autor da carta aos Hebreus aponta que tanto a antiga aliança quanto a nova aliança tem como base o sangue? Porque o autor da carta aos Hebreus aponta que tanto a antiga aliança quanto a nova aliança tem como base o sangue? Essa é a questão. E nós vimos no capítulo 9 que o autor da carta aos Hebreus, ele retoma elementos culticos presentes no livro do Pentateuco, especialmente no livro de Levítico. E ele aponta esses elementos que eram apenas sombra daquele que viria, daquele que se sacrificaria por mim, por você e por todos, que é Cristo Jesus. Vamos à leitura do capítulo 10, que tem como destaques: o sacrifício de Cristo é único e para sempre, o acesso à presença de Deus e o apelo para o passado. Vamos à leitura dos 39 versículos. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente, eles oferecem. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos. Por quê? É impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne,
E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão de esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário. Façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens. Porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma. Muito bem, este é o capítulo 10. A questão que nós iremos retomar ao final é a seguinte: porque onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Porque onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifícios pelo pecado. Entendeu a questão? Se não entendeu, com certeza você conseguirá entender ao final. Mais uma vez, estamos falando de elementos do Antigo Testamento e trazendo para Cristo, comparando coisas do Antigo Testamento com Cristo. Cristo é superior a tudo. O acesso à presença de Deus se dá por meio dele. E o autor da carta aos Hebreus faz um apelo para o passado. Vamos ao capítulo 11, que é um capítulo essencial na carta aos Hebreus. Fala da natureza da fé, fala dos exemplos de fé dos primeiros heróis, dos patriarcas, dos israelitas em Canaã. Vamos à leitura destes 40 versículos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte, não foi achado porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele que de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque ele lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada.
Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Até aqui a leitura do capítulo 11, vou beber uma água. Agora sim, bebendo água, a gente consegue limpar a garganta e dar continuidade nesse estudo que é um pouco mais longo do que os estudos anteriores. A pergunta que nós queremos retomar é a seguinte: o que é a fé e por quê? O que é a fé e por que aparentemente há uma contradição entre o Abraão de Hebreus e o Abraão de Tiago. E aí nós vamos esmiuçar essa questão. O que é a fé? Porque aparentemente há uma contradição entre o Abraão de Hebreus e o Abraão de Tiago. Claro que ambos estão falando do mesmo Abraão. Eles não estão falando de Abraões diferentes, né? Mas Tiago vai dar um destaque, uma ênfase, enquanto que o autor da carta aos Hebreus dará um outro destaque, uma outra ênfase. Mas aí eu já estou entrando na resposta, não pretendo fazer isso, vou deixar para o final. Trazendo ainda pequenos comentários acerca deste capítulo. Esse capítulo ele é central no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus. Ele é central porque ele traz a definição do que é fé, e depois nós vamos falar a respeito disso. Ele é central porque ele vai desmistificar muitas coisas. Por exemplo, quando ele fala a respeito de Caim e Abel, em Gênesis nós não temos tanto essa noção de que foi pela fé, de que Abel fez aquilo que era correto e não Caim. Em Gênesis está muito resumida essa parte, e algumas pessoas podem até pensar, mas Deus foi injusto com Caim, ou era injusto com Caim antes, claro, da morte, do fratricídio, né, do assassinato do seu irmão. Vamos ao capítulo 12, penúltimo capítulo, com muitos destaques também. Jesus, autor e consumador da fé, a disciplina de Deus é para o nosso bem, firmes na graça de Deus. Vamos à leitura dos 29 versículos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida, como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina
para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Pausa mais uma vez para a água, que eu estou sentindo bastante a garganta, desculpem. Voltando aqui. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu seu direito de primogenitura. Vocês também, que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isto pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tenham cuidado, e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nosso Deus é fogo consumidor. É exatamente sobre este último versículo que eu quero tratar na retomada dos ensinamentos. Em que sentido o nosso Deus é fogo consumidor? Em que sentido o nosso Deus é fogo consumidor? Capítulo 12 de Hebreus é um capítulo que mais uma vez vai destacar a Cristo, autor e consumador da fé, mas também vai dizer que nós temos responsabilidades e que precisamos sim nos mantermos firmes na graça de Deus. Vamos ao último capítulo, capítulo 13, onde nós temos como destaques os deveres sociais, os deveres espirituais, recomendações pessoais, doxologia, saudações e bênção. Vamos à leitura dos 25 versículos. Seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Lembrem-se dos presos como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos como se vocês mesmos fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei.
Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isto, para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele, que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação, porque na verdade escrevi de forma bem resumida. Saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos. Os da Itália mandam saudações. A graça esteja com todos vocês. A questão que nós queremos retomar é a seguinte: por que o fato de Jesus ser o mesmo ontem, hoje e sempre é importante para nós? Por que o fato de Jesus ser o mesmo ontem, hoje e sempre é importante para nós? Vamos à retomada dos ensinamentos e aí concluímos o nosso estudo. A primeira questão que retoma o capítulo 9 diz assim: por que o autor da carta aos Hebreus aponta que tanto a antiga aliança quanto a nova aliança tem como base o sangue? Ele vai apontar que na antiga aliança, que foi firmada com Moisés, também há cordeiros sendo mortos. E a nova aliança está baseada no sacrifício de Cristo. Basicamente isso. Claro que os sacrifícios no Antigo Testamento apontavam para o único sacrifício que nos salva, que é Cristo. Questão 2, que retoma o capítulo 10. Por que onde há remissão de pecados não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado? Porque o sacrifício já foi realizado uma vez por todas, por Cristo Jesus na cruz. Só há remissão de pecados porque Jesus se sacrificou por nós. E se ele se sacrificou por nós uma única vez e já é remitido o pecado de nós não precisamos mais realizar sacrifícios. Questão 3, que retoma o capítulo 11, o conhecido e famoso capítulo 11. O que é a fé e por que aparentemente há uma contradição entre o Abraão de Hebreus e o Abraão de Tiago? A fé, a melhor definição de fé da Bíblia está em Hebreus 11, versículo 1, que diz de uma forma resumida assim: fé é a certeza das coisas que não vemos.
fé é a certeza das coisas que não vemos. E aparentemente há uma contradição entre o Abraão de Hebreus e o Abraão de Tiago, porque Tiago vai dizer: Abraão foi aceito por Deus, pois seguiu com o chamado que recebeu, pois confiou em Deus, pois foi sacrificar o seu único filho Isaque. Essa seria a resposta de Tiago. E a resposta de Hebreus, do Abraão de Hebreus, é pela fé. Por isso que aparentemente é uma contradição, mas não há. Porque a ênfase de Tiago não está na fé, mas nas obras. Mas é uma questão de ênfase. Não quer dizer que Abraão não tinha fé para realizar as obras. Questão 4, que retoma o capítulo 12. Em que sentido nosso Deus é fogo consumidor? Essa é mais tranquila, né? Basicamente, nós precisamos permanecer na nova aliança, firmados em Cristo e na palavra, porque quando Cristo retornar para julgar, Deus demonstrará que ele é fogo consumidor. E não sobrará nenhum ímpio. Ao mesmo tempo, Deus é fogo consumidor no sentido de nos conceder uma renovação, de vivermos em novidade de vida. Última questão que retoma o último capítulo: por que o fato de Jesus ser o mesmo ontem, hoje e sempre é importante para nós? Basicamente porque tudo nesse mundo passa, tudo muda. Inclusive a minha opinião, a sua opinião sobre as coisas. Mas Cristo não muda. Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Isso nos dá segurança de que nele temos perdão, vida e salvação. Finalizando ainda a carta aos Hebreus, eu quero destacar aquele versículo que fala que alguns estavam abandonando, deixando de congregar, né? Lá em Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Esta é uma admoestação que continua válida para o nosso tempo atual. Não deixemos de congregar, porque é congregando que nós podemos evoluir, se desenvolver, ser desenvolvido pela palavra, crescer na fé e também no testemunho. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano e amanhã retornaremos com um novo livro, a primeira carta de Paulo a Timóteo, os capítulos 1 a 3. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.